Se você trabalha nos recursos humanos, ou capital humano, como se queira chamar, de uma grande empresa, você sabe que os programas de progressão de carreira nem sempre funcionam assim tão bem quanto gostaríamos. Perca de talentos, falta de clareza sobre quais são, de facto, os passos necessários para se progredir na empresa, total desalinhamento e percepção de parte da liderança sobre como realmente avaliar ou não o liderado são apenas alguns dos desafios dos planos de progressão de carreira. Como resolver esse problema? Quais são as estratégias que existem? Como avaliá-las e como implementar? É sobre isso que vamos falar hoje. Começamos? Como sempre, vocês já sabem, antes de começarmos o nosso vídeo, nós temos a nossa tradição, deixar o like, ativar o sininho das notificações, subscrever o canal, compartilhar, porque não vale crescer sozinho, e visitar o site da Salo, que fica sempre aqui o link para que você conheça os nossos serviços e inclusive o nosso serviço voltado para progressão de carreira. Agenda uma reunião que nós vamos ter todo o gosto em fazer sobre isso. Após o pitch de venda, vamos ao nosso tema. Progressão de carreira. Em organizações de grande dimensão já consolidadas, os programas de progressão de carreira muitas vezes apresentam diversos desafios, existem várias insatisfações. E o grande desafio aqui é como então resolver isso. Vamos ver aqui alguns passos a serem seguidos, que começam desde a identificação do diagnóstico sobre se o atual programa de progressão de carreira da sua empresa é de facto eficiente e eficaz, até as estratégias para adaptá-lo em caso ele precise dessa adaptação ou ajuste, até a implementação. Vamos então começar com o primeiro passo, primeiro dos primeiros, diagnóstico. Pois é, não tem como passar prescrição médica sem diagnosticar. Não é diferente na progressão de carreira. Primeiro você precisa de diagnosticar, identificar o que está a funcionar e o que não está a funcionar. E é relativamente simples identificar isso, basta ver o volume de reclamações. Aonde incide o maior volume de reclamações? Aí está o principal ponto de dor, onde a progressão de carreira da organização não está a atender às expectativas, não está a atingir o principal objetivo. Então, pegue nos dados da próxima vez que for recebendo reclamações, seja ela qual for. Tem muitas reclamações sobre liderados que dizem estar a ser mal avaliados ou sequer perceberem com que parâmetros o seu líder o avaliou. Tem muitas reclamações voltadas para a subjetividade. As pessoas dizem que as competências que foram indicadas na avaliação de desempenho são muito subjetivas, onde as pessoas nem sequer sabem o que realmente significa o ponto A ou o ponto B. Tem muitas reclamações de pessoas que dizem sentir-se estagnadas, estão há anos na organização e por mais que atinjam os resultados, nada acontece. Pegue, levante essas reclamações e em vez de passar a encará-las como um inimigo, elas representam, na verdade, informação preciosa que vai ajudar a identificar e a diagnosticar de modo mais simples onde estão os maiores gargalos do atual modelo de progressão de carreira da organização. Tem uma taxa muito alta de turnover, as pessoas estão sempre a sair. Antes de começar a contratar, perceba o porquê que elas estão a sair. Tente identificar até que ponto o modelo de progressão de carreira está a desestimular as pessoas e não as motiva para darem mais de si. Então, este é o primeiro dos primeiros passos. Diagnóstico. Identifique o que está a funcionar e o que não está a funcionar. E com base nesses dados, passe para a segunda etapa, que vai envolver os ajustes necessários nos aspectos que foram identificados para partir para a melhoria. E assim, já entrando no segundo passo, o segundo passo é plano de ação de melhoria. Após ter feito o diagnóstico, temos de passar para a definição do nosso plano de ação. A depender do que for revelado depois do diagnóstico, você, a equipa de recursos humanos, capital humano, estará mais preparada para definir os próximos passos. Então, veja, se o desafio identificado foi a falta de clareza por parte dos avaliados ou dos avaliadores
dos critérios e do que realmente esses critérios significam, então há necessidade de se voltar a olhar para os critérios que foram definidos na organização, identificar até que ponto é que esses critérios ainda fazem sentido para a organização, identificar até que ponto é que o conceito de cada um desses critérios está claro para todos, quer avaliadores, quer avaliados, identificar até que ponto o peso que determinada competência tem tido a nível da avaliação de desempenho realmente ainda faz ou não faz sentido para o core business da empresa, para o objetivo fulcral de determinado departamento. Sim, porque é muito comum pegar-se competências e transversalizar, independentemente do departamento, a mesma competência ter o mesmo peso para todos. Isso pode estar a gerar falta de clareza, isso pode estar a gerar falta de congruência. Então é necessário agir, definir um plano ajustável mediante os resultados que foram identificados. No caso, por exemplo, de as reclamações estarem muito mais presas ao desalinhamento de visões entre avaliados e avaliadores, então há necessidade de que o capital humano faça uma reunião geral a esclarecer a todos o significado. Há necessidade do capital humano criar inclusive um modelo de feedback, um modelo de avaliação, onde permita a sua intervenção como intermediário numa primeira fase, quando se está a, vamos dizer, reformular o modelo de progressão de carreiras. Então, existem vários caminhos que podem ser implementados em dependência de qual é o calcanhar de Aquiles, qual é o pain point. É necessário que se perceba isto. Um outro desafio bastante comum está na taxa de turnover. Se for identificado nas entrevistas de desligamento, aquelas que de facto, se puder fazer esse levantamento, que muitas vezes, nós bem sabemos, um dia eu vou falar aqui sobre entrevista de desligamento, faz todo sentido. Muitas vezes na entrevista de desligamento, o colaborador não diz tudo aquilo que pensa. Por quê? Porque o colaborador quer manter boas relações, o colaborador pensa que hoje eu vou sair, amanhã pode ser que eu volte. Então, quando se lhe pergunta alguma coisa que pensa que se pode melhorar, o que ele vai dizer? Não, está tudo bem, está tudo perfeito. Porque ele teme o quê? Teme represálias, teme a chamada caça às bruxas, que existe. Nós sabemos que muitos líderes não lidam bem com se abordar a temática do seu estilo ou modelo de gestão, pessoalizam. Então, as pessoas que estão a pedir a demissão, numa estratégia de tentar defender a si mesmos e evitar problemas por seu lado, elas tendem a dar respostas politicamente corretas. Sim, tudo foi bom. Sim, correu bem. Sugestão, às vezes nem sequer deixam nenhuma, além de continuar a fazer o que estão a fazer, está tudo bem. Então, as entrevistas de desligamento nem sempre são tão fiáveis quanto gostaríamos que fossem. Então, há necessidade, às vezes, de se recolher essas informações por outros meios, ok? Então, você pode começar a identificar que, na verdade, o motivo principal da saída das pessoas da organização tem sido a falta de progressão de carreira ou considerarem que o modelo de progressão de carreira é muito lento. O modelo de progressão de carreira onde a pessoa precisa de esperar 15 anos para conseguir ascender a algum cargo de topo, a algum cargo de gestão. E aqui nem estamos a falar da gestão a nível estratégico, que é o board, estamos a falar a nível de gestão departamental, a nível de gestão operacional. Existem modelos de progressão de carreira que são percebidos amplamente pelos colaboradores da organização como sendo lentos, morosos e que, portanto, desestimulam a permanência do colaborador. Havendo a oportunidade do colaborador abraçar um outro desafio, ele irá. Será relativamente simples para ele, porque a outra organização tem um modelo mais flexível ou porque ele está a sair de um cargo para outro. Então, é necessário que a organização reveja o modelo de progressão de carreira para identificar até que ponto é que este modelo é realmente flexível. Até que ponto é que este modelo concebe uma transição de progressão, um movimento vertical de progressão de carreira
que seja adequado ao modelo de negócio, à área de atuação, aos resultados que são entregues, ok? Então, avaliar por vezes apenas por competências pode não ser suficiente. Talvez seja necessário avaliar também por resultados. Porque se eu tenho alguém que me entrega resultados acima da média, estar a crescer numa cadência igual àqueles que me entregam um resultado na média, pode desestimular estes. Okay? Tem-se dito que é muito mais fácil conseguir um aumento salarial, uma mudança de cargo, mudando de empresa. Isto revela algo sobre até que ponto é que os modelos de progressão de carreira organizacionais estão engessados, não estão a ser dinâmicos. Isso faz com que os colaboradores saiam das organizações. Algo muito importante a ser analisado no modelo de progressão de carreira que atualmente a sua organização usa é verificar como anda o plano de desenvolvimento individual. Sim, porque não se pode falar em plano de desenvolvimento se não existe uma estrutura que apoie, que prepare a pessoa que atingiu o tal do desenvolvimento. É a história que nós conhecemos de perder-se um bom técnico e ganhar-se um mau líder, por exemplo. Este movimento de ganhar-se um mau líder, que muitas vezes é imputado exclusivamente a quem ocupou, a quem atingiu este cargo, muitas vezes é imputado apenas a ele, mas a verdade verdadeira é que a organização tem grande responsabilidade sobre isto. Porque a pergunta vai ser, até que ponto é que a organização preparou este novo líder ou este novo técnico sênior para executar as suas novas funções da maneira mais acertada possível. Porque na medida em que nós atingimos novos níveis, isso em todas as áreas da vida, à medida em que nós atingimos novos níveis, é como se de alguma forma tivéssemos nos tornado novamente júniores. Sim, somos novamente júniores naquela área, porque pede algumas especificidades, quer a nível comportamental, relacional, técnico, visão estratégica, inteligência de entender os movimentos além do óbvio, pede estas características e muitas vezes a organização não tem estrutura preparada para cautelar e preparar essas pessoas, quer sejam pessoas que estão a progredir internamente e muitas vezes até pessoas que vêm de fora. Entram para a organização, não são preparados adequadamente para o cargo, para a cultura organizacional que estão inseridas e se começa a exigir resultados atrás de resultados, a dizer que o líder não está preparado não está alinhado com a cultura organizacional. Mas o que é estar alinhado? Foi preparado este líder? Será que foi? É muito importante que se perceba ou se pergunte como é que anda o plano de desenvolvimento individual da organização. Junto com esse nosso plano de progressão de carreira, as pessoas, à medida que progridem, são preparadas para o efeito? Têm treinamento a nível comportamental, relacional, estratégico, técnico, para assumirem cada vez melhor essas novas funções? Sim ou não? Então é muito importante que, como estratégia, ao se definir o plano de ação de melhorias, se analise diferentes fatores que aqui já foram explicados ou abordados convosco. Okay? Vamos então agora partir para o terceiro movimento. Qual é a terceira ação? A implementação. Nada mais é do que implementar. Eu já diagnostiquei, eu já tracei o que preciso fazer, já tenho estratégias todas definidas. Eu preciso agora fazer o quê? Implementar. E como tornar esse processo de implementação? Foram feitos os ajustes necessários em termos de definição estratégica. Como implementar esses ajustes? Vamos falar. Para ter sucesso na implementação é mesmo muito importante que se tenha, primeiro, o apoio, o engajamento das lideranças. Sim, o capital humano vai estruturar e, inclusive, no momento em que estiver a definir e a estruturar determinados aspectos da estratégia, envolva os outros líderes, ok? Para que eles se sintam parte da solução. Se for necessário criar storytelling onde eles são os heróis da construção, que seja, contanto que deem os resultados esperados a nível da implementação dessa nova estratégia, desse ajuste, desta reformulação do atual modelo de progressão de carreira. Então, envolva os líderes, ok? Conquiste o engajamento, o comprometimento por parte dos líderes.
Segundo, é extremamente importante que se faça primeiro um projeto piloto, até porque nós estamos a falar de organizações de grande porte, organizações que já têm solidez, organizações que já têm modelos de progressão de carreira que às vezes já existem há muitos anos, que talvez tenham inclusive sido feitas por grandes entidades internacionais e por aí vai. Então, para não apenas fazer a reformulação e implementar, sendo que não se sabe até que ponto, qual é a profundidade dos impactos que essa mudança poderá ter, faça o projeto piloto. Escolha determinado departamento ou determinados departamentos onde se vão primariamente aplicar esse novo modelo de progressão de carreira e identificar, verificar até que ponto é que os resultados são ou não satisfatórios em comparação com o atual modelo que já vigora de progressão de carreira. Depois, é muito importante que se use ferramentas tecnológicas. É necessário que se faça tracking, acompanhamento. É preciso, é mandatório que se acompanhe os resultados. Precisamos verificar, está a surtir efeito, não está a surtir efeito. E fazer isso de modo manualizado, especialmente em uma empresa de grande porte, é no mínimo, não é, querer provocar o burnout e a dispersão total de outras áreas importantes. Sim, porque enquanto se está a olhar para a progressão de carreira, os outros aspectos continuam a acontecer. Continua-se a ter de processar salários, continua-se a ter de avaliar a assiduidade das pessoas, tudo está ali, tudo está a rolar, como se diz, a acontecer. Não dá para parar. Então, automatize, tenha uma ferramenta estruturada que lhe permita à direção que cuida desta área, usualmente a direção do capital humano ou a direção de recursos humanos, que lhe permita poder gerir e acompanhar estes processos. Por fim, e não menos importante, é necessário que se comunique. Sim, a comunicação é muito importante e é muitas vezes esquecida. A par e passo, vá comunicando, está a fazer o projeto piloto, comunique com os líderes, comunique com os colaboradores que forem escolhidos ou a direção que tiver sido selecionada para participar do projeto piloto. Pergunte aos avaliados, faz sentido a forma atual? Sente que melhorou? Sente que não melhorou? Crie surveys para depois conseguir ter dados, criar gráficos e dashboards que sejam elucidadores em termos de análise da quantidade de sucesso ou do insucesso. Crie questões comparativas com base no atual modelo e no novo modelo que está a ser desenhado ou que está a ser implementado em modelo piloto. É necessário que se comunique, mas que se comunique muito. Não é uma comunicação, já comunicamos, fizemos uma reunião geral onde estavam todos e falamos sobre isso. Não basta ser assim. Tem de ser contínua a comunicação, tem de ser frequente, deixar a linha aberta para que as pessoas comuniquem e passem as notas do que não está a funcionar e daquilo que está a funcionar. Então, se tomar cuidado com esses passos, a implementação, quando tiver que passar para a implementação genérica, uma vez que os resultados tenham de facto atingido o esperado, tenham sido positivos, no momento em que se tiver de abrir para a implementação genérica, vai ser muito mais suave, muito mais leve. Como houve reformulação, novamente, a comunicação vai exigir que se passe a mensagem de forma clara e elucidadora para os outros que agora serão inseridos. Não deduza que como esses já fizeram, já partilharam, não existe dedução. Tem mesmo de comunicar de maneira clara, de maneira elucidativa e numa primeira fase repetitiva. Sim, por mais que seja exigente, mas é necessário. Desta forma, o modelo de progressão de carreira, mesmo em empresas de grande porte, já consolidadas, com um programa de progressão de carreira que já existe há algum tempo, pode ser optimizado, ok? Porque é muito importante que se note que não é apenas sobre encontrar erros, é também sobre optimizar resultados. Se eu tenho tido 10 e posso chegar a 20, por que não optimizar para chegar a 20? Não é? A busca é pela excelência, a busca é por ter cada vez mais resultados. Então, olhar de tempos em tempos para o programa de progressão de carreira é extremamente importante e garante que a organização, que até já atingiu o estatuto de grande porte, já atingiu o estatuto de mercado, consiga garantir que se mantenha ali e não caia, como se diz, adormecer nas vitórias, pensando que como eu já atingi isso, nunca perderei esse posto. A história já mostrou várias e várias organizações que já foram grandes empresas, e hoje já aqui não estão. E por que não estão?
porque adormeceram nas vitórias, acreditaram que chegar significa permanecer. São coisas completamente diferentes. Isso é o que eu tenho a compartilhar convosco. Sintam-se à vontade para entrar no nosso site, para deixar comentários aqui, se gostam ou se não gostam, qual tem sido os desafios que enfrentam na vossa própria organização a nível de progressão de carreira. Agendem uma reunião de diagnóstico totalmente gratuita aqui com a Salo. Um business partner com todo o gosto irá estar consigo e ajudá-lo. Traga o seu case study, traga os seus desafios com a progressão de carreira e o business partner vai conseguir dar bons insights sobre o que fazer e identificar a possibilidade de caminharem juntos para algo mais sólido. Desejo-vos um excelente dia. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.